Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a análise da empresa Minerva, BIF3. O intervalo de análise é de 2014 a 2019, que já são os períodos apurados. Vamos ter um textinho de apresentação da empresa, que a Minerva Foods é uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados, exportação de gado vivo, além de atuar no processamento de carnes. Bom, a gente começa aqui com um demonstrativo do resultado do exercício. A gente tem ele aqui expresso em valores. Quem quiser conferir, está no RI da empresa. Basta acessar lá que você vai ver os valores da onde eu retirei, onde eu me fundamentei através dos mesmos para poder fazer análise, para poder fazer o desenvolvimento da análise. Bom, para ficar mais fácil o entendimento, para não ficar uma coisa chata, eu expressei esses valores através de gráficos. Eles estão expressados aqui, estão expressos historicamente de 2014 a 2019. Primeiramente a gente começa pela receita líquida, que é o total de vendas da empresa, menos algumas deduções, como descontos concedidos, devoluções e impostos agregados aí nas vendas, né? Bom, a gente consegue analisar que a empresa está numa tendência de alta aqui de 2014 a 2019, passou por uma estabilização em 2014 e 2016, mas veio com uma alta forte de 2016 a 2018 e essa tendência de alta vem se mantendo em 2019. Bom, a gente tem um custo dos bens vendidos. Custos bens vendidos são os custos que são empregados diretamente na produção da empresa. Ele é proporcional, ele é praticamente um espelho da receita líquida. Por quê? Porque ele é quando a empresa tem um pedido de venda, a empresa precisa comprar lá a matéria-prima, os insumos dela lá para poder fazer a produção, gasto com o pessoal que é o gastos com o salário do pessoal da produção. Então, se a empresa vende menos, ela gasta menos. Se ela vende mais, ela gasta mais. Isso daqui é proporcional, tá bem aquém tá bem próximo da realidade, né? Então aqui tá bem lógico. A receita líquida tá espelhada em relação ao custo dos bens vendidos. A empresa vendeu mais, ela gastou mais. Se a empresa vender menos, ela gasta menos. Bom, a gente tem um lucro bruto, é o primeiro resultado da empresa. Para a questão de análise, ela não tem tanto peso assim, mas está seguindo aqui a tendência de alta, porque o custo dos bens vendidos acompanha a receita líquida. Então, o lucro bruto também praticamente é um espelho das duas contas anteriores. Bom, a gente tem as despesas gerais e administrativas, está no patamar negativo. Se está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Se estiver no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Como o nome já diz, são gerais e administrativas. São outras despesas ou outros ganhos que não estão envolvidos diretamente no processo produtivo da empresa. As receitas pode ser a venda de um ativo fixo da empresa, um imóvel, um veículo, um maquinário, enfim, são as vendas que não estão envolvidas diretamente no ramo da empresa, que está lá no código de atividade da empresa. As despesas gerais administrativas, como o nome já diz, são as despesas gerais que não estão também envolvidas no processo produtivo. São os gastos que a empresa tem no administrativo, renovação de licença de programas de computadores, novos computadores, salário do pessoal do administrativo, manutenções gerais prediais, manutenção de a manutenção do bem-estar da empresa, são os produtos de limpeza, alimentação do colaborador da área administrativa, papel sulfite, impressoras, enfim, são as outras despesas gerais administrativas. A gente consegue analisar quanto mais ela vai para o patamar negativo, quer dizer que as despesas estão aumentando. Se as despesas vêm aumentando e a empresa vem vendendo bem, não tem problema, porque às vezes a empresa está fazendo uma campanha de marketing ou contrata novos consultores, desenvolve, compra uma nova tecnologia para poder renovar seu parque de tecnologia. Enfim, se a empresa está vendendo mais, ela precisa gastar mais para poder investir na questão organizacional da empresa. Agora, se a empresa estiver vendendo menos e as despesas gerais administrativas estiverem aumentando, aí liga o sinal de alerta aí que tem alguma coisa errada. Bom, resultado operacional, esse daqui é o resultado. É o segundo resultado e é o mais importante para a questão
de análise da empresa para verificar a empresa, verificar como que está a situação operacional da empresa, ou seja, o quanto ela ganhou ou perdeu de dinheiro só com as operações da empresa sem envolvimento de terceiros como empréstimos e financiamentos ou investimentos, ganhos ou perdas no mercado financeiro, né? Bom, a gente consegue analisar que de 2014 a 2018 ela vinha mantendo, oscilou um pouco de 2014, no ano de 2014 para 2015 e 2017 para 2018. Manteve uma média aí, uma constância de 2015 a 2017. E de 2018 para 2019 teve um grande crescimento dos seus lucros operacionais, né? Teve bem inclinado aqui esse crescimento de 2018 para 2019, muito por conta também que ajudou foi a diminuição das despesas gerais e administrativas e o aumento das receitas, né? Então aqui pelo menos a empresa demonstrou uma recuperação bem forte de 2018 para 2019. Esperamos aí que 2020 mantenha esse crescimento, né? Bom, a gente tem as despesas e receitas financeiras, ela é bem parecida com as receitas e despesas gerais administrativas, é praticamente a mesma leitura. A única diferença é que nós utilizamos as contas, os ativos do mercado financeiro. São os investimentos que a empresa faz no mercado financeiro e a variação cambial e o pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que as despesas financeiras superaram as receitas, ou seja, a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. De 2014 a 2015 vinha aumentando essas despesas, apresentou uma recuperação em 2016, mas veio numa queda livre aí de 2017 a 2018, apresentando uma recuperação em 2019. Bom, a gente tem o lucro antes do imposto, que é o resultado operacional mais ou menos nas despesas e receitas financeiras. Bom, aqui a empresa já apresentou um prejuízo forte, muito por questão das despesas financeiras. Ela apresentou aquela recuperação aqui em 2016, que deu prejuízo no lucro antes do imposto. Mas 2014, 2015, 2017 e 2018 foi o pior período em questão de resultado. E apresentou recuperação em 2019, mas ainda está no patamar negativo, ou seja, ainda apresenta prejuízo. Bom, a gente tem o imposto pago, se estiver no patamar positivo quer dizer que a empresa pagou o imposto, e se estiver no patamar negativo quer dizer que a empresa creditou o imposto. A empresa pagou o imposto de 2015 a 2017 e recuperou o imposto em 2018 e 2019. Ela passou esse período sem pagar imposto. Bom, a gente tem um lucro líquido, lucro ou prejuízo líquido, né? Esse aqui é o último lucro apurado na DRE, o que vai ser destinado, se tiver lucro, vai ser destinado para a divisão entre os sócios e acionistas, pagamento de dividendos, reserva estatutária e reserva legal, em caso de lucro. E se tiver prejuízo, vai ser prejuízos acumulados para o próximo período. A gente consegue analisar que teve prejuízo em praticamente todos os períodos, 2014, 2015, 2017 e 2018 foi o pior período, foi o pior ano da empresa. Em 2016 ela apresentou lucro. Em 2019 ela teve um lucro bem pequeno. O que ajudou a empresa na questão do lucro foi a questão do crédito de imposto que ela obteve, mas tá ruim o gráfico. Se não tivesse esse crédito de imposto, provavelmente aí a empresa estaria no prejuízo. Bom, vamos falar um pouquinho dos índices de análise da situação econômica da empresa. São os índices de avaliação. Bom, primeiramente a gente analisa a estrutura de capital. O primeiro índice a ser analisado é a participação de terceiros. A participação de terceiros é um comparativo é um comparativo que nós fazemos do total da dívida da empresa em relação ao que foi investido pelos sócios e acionistas no patrimônio líquido. Incrível que pareça, a empresa teve um patrimônio... o patrimônio líquido da empresa está negativo em 2019. Ou seja, a empresa está tão endividada, ela teve tanto prejuízo que o patrimônio líquido dela está negativo. Ou seja, os sócios já estão devendo, né?
A quantidade de prejuízo superou já a quantidade que foi investida pelos sócios e acionistas, e a empresa já, e os sócios e acionistas já estão em questão de endividamento. Aqui a gente já consegue analisar a participação de capital de terceiros e a relação dos empréstimos que foi captado no mercado financeiro em relação ao que foi investido pelos sócios e acionistas. Se tiver abaixo de 100%, quer dizer que o capital investido pelos sócios e acionistas superam os empréstimos e financiamentos. E é o que a gente não encontra aqui, tá no patamar de acima de 1.000, ou seja, os empréstimos e financiamentos praticamente dominam a empresa praticamente está funcionando à base de capital de banco, e isso é preocupantíssimo. Bom, a gente tem a composição do endividamento, aqui a gente analisa qual o percentual da dívida da empresa em relação ao curto prazo e em relação ao longo prazo. Se tiver abaixo de 100%, se tiver abaixo de 50%, se tiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida está a curto prazo. Se tiver abaixo de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida está a longo prazo. O ideal é estar abaixo de 50%. Se estiver abaixo de 50%, então isso demonstra que a dívida da empresa teoricamente está bem distribuída, que o ideal é a menor parte da dívida estar a curto prazo e a maior parte a longo prazo, pois a empresa tem tempo suficiente para poder gerar caixa. Gerando caixa, ela consegue pagar esses empréstimos e financiamentos para não ter a questão do atraso, para não ter atraso e a empresa acabar não se complicando mais. Bom, a gente vai falar agora da análise de rotatividade. Análise de rotatividade, a gente fala da primeira conta, que é a rotatividade do estoque. Quantos dias o estoque da empresa fica parado. De 2014 a 2017, o estoque ficou parado aí aproximadamente 2 dias, tinha uma média de 2 dias para a renovação do estoque. Em 2018 e 2019, o estoque da empresa ficou parado apenas 1 dia. Bom, prazo médio de recebimento, quanto tempo a empresa demora para poder receber de seus clientes após a venda. Aqui a gente consegue analisar até um índice razoável. Depois que a empresa vende, ela demora 2 dias aí, aproximadamente, para poder receber de seus clientes. De 2014 a 2016, aumentou um pouquinho em 2017 a 2019 e ficou aí numa média de 3 dias após a venda, o recebimento de clientes. Bom, prazo médio de a pagar, contas a pagar da empresa, quanto tempo a empresa demora após comprar dos seus fornecedores, quanto tempo a empresa demora para poder pagar os seus fornecedores. O ideal é sempre ser superior ao que ela tem a pagar. Porque tem que ser superior do que ela tem a receber? Porque o ideal é o prazo de recebimento ser menor do que o que ela tem a pagar. Porque o ideal é ela receber primeiro e depois pagar os seus fornecedores. Porque a empresa consegue pagar tranquilamente. Se o prazo de recebimento fosse superior do que ela tem a pagar, se a empresa não tiver caixa suficiente para poder pagar esses fornecedores, ela tem que partir para capital de giro. Capital de giro é empréstimos, entra no empréstimo e financiamentos. Se entrar em empréstimo e financiamentos, diminui a margem de lucro. Por quê? Porque o dinheiro que é captado em bancos e financeiras tem um custo, e esse custo interfere na margem de lucro do produto da empresa. Bom, a gente consegue analisar que o prazo médio de recebimento é bem próximo do a receber da empresa. 2014 foi 3 dias, 2015 a 2016 foi 2 dias, aumentou mais um dia em 2017 para 3 dias, 2018 caiu para 2 dias e 2019 aumentou para 3 dias, está numa média aí de 2,8 dias aproximadamente. E a gente tem um último índice aqui, que é o quociente de posicionamento relativo. A gente faz um comparativo, a gente divide o prazo médio de recebimento pelo prazo médio de contas a pagar. Se for igual a 1, se for abaixo ou próximo a 1, quer dizer que o prazo médio de recebimento da empresa é inferior ao prazo médio de a pagar. Então tá o ideal, tem que ser abaixo de 1 ou próximo a 1. A gente consegue analisar aqui que a supremacia foi 1, ou seja, o prazo médio a receber e a pagar da empresa foram equivalentes, ou seja, a empresa recebeu e ela pagou o fornecedor no mesmo dia, não gerando atraso. Aumentou 2 dias em 2018, mas estão bem parelhos aí.
Bom, a gente tem um índice de liquidez, é um comparativo que nós fazemos do total do ativo da empresa, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber do que ela tem de patrimônio, contra o passivo total da empresa, que são as suas obrigações. Falando um pouco, a gente começa falando de liquidez geral, que nós pegamos tanto o ativo circulante e não circulante, em relação ao passivo não circulante e circulante da empresa. Se for o ideal, se for 1 ou acima de 1, quer dizer que o ativo da empresa se iguala ou supera o total do passivo da empresa. Se for abaixo de 1, então quer dizer que o passivo, as obrigações da empresa são maiores do que ela tem a receber do que ela tem de patrimônio. Bom, a gente consegue analisar, olhando no índice aqui, sempre que foi 1, de 2014 a 2019, praticamente o ativo circulante e não circulante da empresa foram bem parelhos com o passivo circulante e não circulante. Da parte do passivo aí. Bom, a gente tem o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente, nós dividimos o ativo circulante contra o passivo circulante da empresa, que são os bens e direitos da empresa a receber no período corrente, e o passivo circulante, que são as obrigações do período corrente da empresa. É a mesma coisa da liquidez geral. Se for superior a 1, quer dizer que o ativo da empresa supera o passivo. E a gente consegue analisar aqui que de 2014 a 2019 sempre superou. Dobrou em 2014, era praticamente o dobro em 2014 e em 2016. Mas nos demais anos sempre manteve uma média razoável. Bom, a gente tem o índice de liquidez seca. É praticamente a mesma coisa do liquidez corrente, a gente só subtrai do ativo o estoque, porque o estoque ele não se transforma em dinheiro com velocidade. E também tem, acho que a gente reduz também a carteira de clientes também. É só aqui o caixa e a carteira de investimentos da empresa, que se transforma em dinheiro com certa velocidade e facilidade. Que a gente utiliza o ativo seco, é só o caixa e a carteira de investimentos da empresa dividida pelo passivo circulante. É a mesma coisa, se for superior a 1, quer dizer que o ativo seco da empresa supera o passivo circulante. Analisando aqui só o período de 2018, que o passivo da empresa, as obrigações superaram o ativo seco da empresa. Em relação ao índice de liquidez corrente, os números estão excelentes. Bom, a gente tem um índice de rentabilidade. Isso aqui já é um índice que nós utilizamos para verificar como que foi o retorno do investimento da empresa em relação às vendas e o lucro. O giro do ativo, a leitura é a seguinte: para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa, quanto virou venda. Então, para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa, virou 97 centavos de venda, retornou 97 centavos de venda. Em 2015, R$1,15, 2016, R$1,08, 2017, R$1,02, 2018, R$1,26 e em 2019, R$1,29. Bom, a gente tem a margem líquida. A margem líquida é o quanto que a empresa vendeu, qual foi o percentual que virou lucro. Bom, 2014 e 2015 foi um percentual negativo, porque a empresa não teve lucro, ela teve prejuízo. Ou seja, a empresa praticamente teve que pagar para poder trabalhar de alguns produtos, não teve retorno nenhum. Ou seja, o investimento que a empresa fez no período, ela não teve retorno financeiro, pelo contrário, ela teve prejuízo. 2016 ela teve uma margem de 2%. 2017 apresentou prejuízo novamente, ficou no patamar negativo. 2018, 8%. Teve desvalorização aí do seu investimento. E em 2019 ficou no patamar de 0%, ou seja, a empresa nem ganhou e nem perdeu. Bom, a gente tem uma rentabilidade de patrimônio líquido, quanto que foi investido pelos sócios e acionistas, quanto virou quanto virou lucro, né? Para cada R$1, quanto virou lucro ou prejuízo. Em 2014, para cada R$1 que foi investido pelo sócio e acionista, ele teve um prejuízo aí de 87 centavos. Em 2015 teve um lucro aí de R$2,09 para cada R$1 investido.
Em 2016, 37 centavos para cada R$ 1 investido. A cada R$ 1 investido desvalorizou aí R$ 3,95, valorizou em 2018 R$ 4,20 e teve uma pequena desvalorização de 6 centavos para cada R$ 1 que foi investido pelos sócios e acionistas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise. Espero contribuir na tomada de decisão de vocês, pelo menos conhecendo a questão da empresa para investimento a longo prazo. Meu intuito é não dizer o que você deve comprar ou não comprar, é fazer uma análise, fazer uma leitura dos dados financeiros da empresa, verificar como que está a estrutura de capital dela, saúde financeira, se ela está lucrando ou não. E principalmente pegar um período para fazer um estudo de análise histórica. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder também estar se inscrevendo no canal, agradeço muito. Puder também estar deixando aquele like e estar compartilhando, vai ajudar demais para a continuidade do projeto. Sucesso a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.